Galera, é o seguinte, os consoles da Nintendo sempre possuíram games muito artísticos e isso não podia ser diferente ao olharmos o início do verdadeiro poder do GameCube em 2021. Desde muito cedo sempre tivemos uma tradição de jogos com ambientes únicos e um cuidado exímio na direção quando o assunto é a Nintendo, o que tornava cada título lançado para suas plataformas extremamente complexos de uma perspectiva técnica. E isso é ainda mais natural de ser visto quando falamos de jogos voltados para a exclusividade, o que acontece em qualquer plataforma, porque quando um jogo é pensado, conceituado e concebido para um único console, a equipe de desenvolvimento pode se concentrar apenas naquele tipo de recurso disponibilizado para ela, o que notavelmente nem sempre torna as coisas mais fáceis, mas ainda assim faz com que o empenho seja dedicado a apenas um console, tirando o melhor dele, principalmente quando se sabe trabalhar com suas vantagens. E para falar de qualquer plataforma da Nintendo hoje em dia, isso precisa ser levado em consideração de forma obrigatória, porque a empresa cada dia mais se mostra indo na contramão da indústria, o que reflete em seus estilos únicos de desenvolvimento. Mas esse estilo único foi progressivo não só tendo começado de algum lugar, como também tendo que evoluir durante o processo de troca de gerações. E todo esse conceito foi acontecendo de forma magnífica, e é isso que a gente precisa levar em consideração ao apresentar o GameCube aqui no canal finalmente. E para falar dele, tem três elementos que precisam ser considerados e serão exibidos até o fim desse vídeo. O primeiro é a física e como o console se comportava com alguns jogos no começo com relação a isso. Digo, construir um mundo dentro de um jogo requer trabalho, mas não é a tarefa mais difícil. Eu diria que a parte mais difícil e até mais intrigante é como colocar esse mesmo mundo para poder interagir entre si e principalmente com o personagem. Tal feito é importante e extremamente difícil por levar em consideração a riqueza de elementos que está presente ali. O segundo é o efeito de água, e esse desde muito cedo sempre foi complicado porque requer uma série de aplicação de técnicas para apresentar um resultado final que exiba reflexos, a simulação da água em si e como ela consegue interagir com a luz. Em outras palavras, não é apenas um efeito difícil, mas também trabalhoso, principalmente para os hardwares mais antigos, e ter encontrado isso no GameCube, que é um console de sexta geração, é muito satisfatório. E por fim, as sombras ou os efeitos de iluminação, como vocês preferirem chamar. Como o GameCube no seu começo de vida lidava com isso e por que ele consegue se destacar com a aplicação de técnicas de maneira inteligente para poder representar esse tipo de efeito. Hoje, temos exemplos de jogos que mostram tudo isso muito bem e, honestamente, de maneira mais eficaz do que parece. E pra gente continuar, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E agora sim, tudo isso feito, então vamos ver o início do verdadeiro poder do GameCube com base nessa lista de especificações que a gente foi citando. É estranho ver o começo de vida de um console da Nintendo acontecer sem um game do Mario especificamente. Para ser bem sincero, ter isso associado ao GameCube é um feito um tanto surpreendente, porque na geração do Nintendo 64, que é a geração que antecede a desse console, nós recebemos Mario 64, que conseguiu impressionar na época por inúmeros feitos, mas principalmente por ser completamente renderizado em 3D, com tudo sendo executado em tempo real pelo console. Isso foi tão revolucionário para o seu período que na menor possibilidade que existia de demonstrar esse tipo de elemento da forma mais simples para o jogador entender, a Nintendo fazia, e de fato com razão. Mario 64 foi um marco a ponto de ser lembrado até hoje e ter conseguido introduzir mais uma segmentação para a franquia que perdura até os dias atuais no Nintendo Switch, com Mario Odyssey. E por ter sido tão revolucionário assim, é no mínimo diferente ou atípico não ver o personagem estampado no lançamento do GameCube, mas foi isso que aconteceu. No lugar dele nós vemos Luigi, que é seu irmão e já havia aparecido outras vezes na franquia, mas nunca com tamanha importância como aconteceu aqui. E por isso, implementar uma identidade ao personagem foi de extrema importância até para ele parar de ser visto como Mario Verde ou como um simples coadjuvante. E como tudo isso foi feito? Luigi's Mansion faz uma mistura de elementos que surpreendentemente deu muito certo, sendo um total resultado de tudo que comentamos há pouco tempo nesse vídeo, ao dizer que quando se trata de exclusivos, existe um exímio trabalho técnico, principalmente quando se sabe das capacidades do console.
console. E pelo visto, a Nintendo sabia muito bem o que estava fazendo, mesmo que o game logo no início não tenha sido tão bem recebido, mas com o passar do tempo, podemos dizer que ele envelheceu muito bem e as pessoas foram aos poucos pegando gosto por ele. Digamos que Luigi's Mansion consegue combinar o design único dos personagens da empresa com as clássicas mecânicas extremamente divertidas em um jogo que envolve exploração e, de certa forma, terror, com muitos enigmas para serem resolvidos. E para dar vida a tudo isso, houve um conjunto de técnicas que a gente precisa ir a fundo. Então, vamos por partes. Para começar, Luigi's Mansion é um jogo que procura a imersão e para poder fazer isso, ele vai direto ao ponto. Ele abdica de um sistema de loading e te apresenta uma área explorável que vai aumentando cada vez mais à medida que o jogador vai avançando, resolvendo os puzzles e algumas charadas e, claro, progredindo na trama. Se eu tivesse que fazer alguma comparação, diria que ele é um clássico Resident Evil moderno, porém com visuais muito mais estilizados e animados, com uma temática menos sombria, porém ainda assim funcional, onde numa era em que os loadings eram apresentados de forma majoritária no carregamento dos cenários, isso foi um feito e tanto para a plataforma. Só que é claro que outros jogos que dependem desse recurso de carregamentos entre os cenários podem ter uma justificativa ao repararmos na quantidade de elementos dos seus ambientes e o quão trabalhados eles foram, o que é natural principalmente se a gente levar em consideração a época de lançamento do console. Mas pasmem, Luigi's Mansion também brilha nesse aspecto de forma surpreendente. Cada área explorável da mansão é muito bem representada e os detalhes geométricos espantam. Uma simples fechadura de porta, mesmo que use de técnicas de texturização, o que era normal para a época, mesmo assim era muito bem detalhada, se esforçando ao máximo para trazer relevos ainda que a técnica seja rudimentar. E isso só se espalhava por todo o resto do cenário, ao repararmos nos quadros, nas paredes e nas áreas externas e chuvosas. O jogo mostra que, independente de se passar dentro de uma mansão e fazer de certa forma parte da franquia Mario, não o limita nesse aspecto a oferecer um amplo cenário com muita riqueza de detalhes dentro de uma nova temática para o jogador explorar. Mas a cereja do bolo não tá aí, ao menos não necessariamente, e sim em como todo esse cenário consegue interagir com o protagonista. E aqui o que acontece é o seguinte: como principais inimigos de Luigi, a gente encontra os fantasmas, e como arma, a grosso modo podemos dizer que o protagonista vai usar uma espécie de aspirador de pó. Um tanto atípico, né? E usar isso em cada canto da localidade que você tá reflete em uma ação individual por parte dos objetos presentes ali. Além de muita coisa ser interativa, os elementos se comportam de maneira extremamente fluida. Tentar sugar um pano ou uma cortina, por exemplo, é um vislumbre visual, não apenas pela sua representação de tecido, mas pela forma como ele vai se comportando, que é muito fidedigna. Ao explorar esses mesmos ambientes, também vemos como a modelagem do personagem foi muito bem feita, trazendo um número bem alto de polígonos, o que ajuda ainda mais no excelente trabalho de animação que proporciona expressões faciais e corporais bem acima da média para aquele período, e devo dizer que é bem satisfatório de ver até os dias de hoje. E como se não fosse o bastante, já vale destacar que o jogo é um dos raros exemplos a não usar texturas MIP Mapping para poder compor o cenário. A gente vai mais a fundo nessa técnica ainda nesse vídeo, mas para vocês entenderem como o básico dela funciona por agora, é importante dizer que se trata de imagens pré-calculadas para ajudar a dar sensação de profundidade nos ambientes. O efeito é visto até em jogos como Resident Evil 4, logo no começo, por exemplo, para poder dar textura à superfície do chão enquanto o personagem vai andando, o que já mostra como a estreia de Luigi foi sensacional ao usar o poder do GameCube para renderizar todo o ambiente em 3D e em tempo real. E de quebra, ao fazer isso, facilitou também a iluminação criada pelos feixes de luz que invadem os cenários ou as sombras que são criadas de forma pré-calculada, é claro, com o uso da lanterna. Tudo isso traz um dos jogos mais imersivos já vistos no GameCube e, para não surpresa, muito divertido também, se distanciando da temática de gameplay de Mario para poder introduzir um ar completamente novo para a franquia, que se consolida até os dias de hoje. Mas claro, isso ainda não é o suficiente para poder mostrar o início do poder do GameCube, então vamos para o próximo jogo. Super Mario Sunshine chega ao console de sexta geração da Nintendo com uma responsabilidade bem grande. Primeiro porque é um jogo do Mario e muita gente comprou o GameCube para continuar jogando a franquia. Segundo porque estamos falando de um game que sucede o incrível Mario 64 e, por isso, assim como ele, Mario Sunshine precisava também quebrar barreiras e impressionar de alguma forma. E ao conversar com pessoas entendidas sobre a franquia Mario e também sobre o mundo gamer de uma forma geral, quando se pergunta sobre referências de jogos que souberam trazer bons efeitos de água, Mario
Sunshine é um dos primeiros jogos a virem na conversa, se não o primeiro. Muito embora ele não faça apenas isso, já que até para os padrões de 2021, julgando o legado atual da franquia, ele continua sendo um jogo muito bonito. Mas como ele consegue se manter tão consistente em 2021? Super Mario Sunshine se passa numa ilha paradisíaca, acontecendo com uma jogabilidade completamente em 3D, assim como o sucesso do Nintendo 64. A diferença é que o jogo consegue fazer a trama se desenvolver ao redor de toda essa ilha, tendo como um ponto de referência para descobrir locais adjacentes que vão ser os estágios que a gente vai passar. Então por isso, muitas vezes os locais podem soar parecidos e não tão distantes do tom paradisíaco proporcionado pela ilha principal. Para alguns, inclusive, isso pode ser algo ruim, mas para outros a experiência pode ser orgânica justamente pelo fato das localidades conseguirem conversar tão bem entre si. Mas vamos aos fatos, o que predomina em uma ilha é a água, e esse elemento precisava de muita atenção no jogo a julgar a demanda de aparição dele ao longo da gameplay. E assim foi feito, e muito bem feito. Mario Sunshine, para dar vida aos efeitos de água, tem várias etapas, e aqui, como prometido, é interessante começar mencionando os Mip Maps. Podemos definir que Mip Maps são uma sequência de uma mesma imagem, onde cada uma, com o intuito de criar mais profundidade, foi trazida numa dimensão menor de acordo com a sua distância. Então, quanto mais longe tiver, menor vai ser a dimensão da imagem pré-calculada. E a princípio, podemos dizer que isso é o que acontece com o efeito de água do jogo, mas diferente do que encontramos usualmente, ele não se contenta em replicar a mesma imagem e faz o uso de diversas, para assim conseguir representar no efeito pré-calculado vários tons de azul, o que deixa o mar extremamente natural. É claro que foi um trabalho não apenas técnico, mas também muito artístico, porque todas essas imagens pré-calculadas ainda precisavam receber movimento para poder passar essa sensação ao jogador, e isso requer muita atenção e criatividade por parte de quem está desenvolvendo. Para se ter uma ideia, a criatividade foi tanta que o time de produção usou a mesma técnica para aplicar o efeito do sol refletido na superfície da água. Isso tudo porque os shaders que a gente já mencionou aqui no canal, que é basicamente o comportamento das superfícies individualmente ou entre si, ainda não eram populares nesse período. Por isso, os efeitos de iluminação sendo refletidos na água também são uma imagem pré-calculada. Mas seguindo, vale também a menção dos elementos criados pela água, em que é importante destacar os reflexos, que consistem em duas técnicas para poder se apresentar da forma mais consistente possível e assim ornar com todo o ambiente. Primeiro, sobre o mundo explorável do jogo. Para ser refletido, ele traz uma espécie de imagem invertida apenas do que é predominante aparecer no efeito. Ou seja, sobre a superfície da água, nos reflexos, nós não vemos todo o cenário, apenas o que foi julgado importante pelo desenvolvimento na hora de trazer o efeito em si. E sobre o personagem, ele é renderizado mais uma vez no reflexo para acompanhar toda a sua movimentação, já que a técnica anterior se limitava em itens estáticos. O que no fim, as duas técnicas juntas conseguem trazer o efeito da forma mais fidedigna possível, sem perder o tom original do game, que é muito bonito. Mas os efeitos de água não são tudo definitivamente. Super Mario Sunshine se arrisca também na iluminação, e isso já era de se esperar, já que Luigi's Mansion, que foi lançado antes, já estava executando a tarefa de forma majestosa, eu diria. Mas a iluminação de Mario vai além. Aqui, mais uma vez, as sombras são pré-calculadas para interagir com o personagem e com o ambiente, e até aí nada de novo. Mas agora temos mais de um tipo de sombra para representar a dureza da luz em cada parte do ambiente, que é predominantemente aberto. Temos as sombras mais duras e existem as mais opacas. A forma como elas vão se apresentar vai depender da área em si, mas devo dizer que foi tudo realmente muito bem construído, pensando em trazer um mundo bem consistente. A minha preocupação estaria na falta de escurecimento de texturas no jogo para poder trazer nuances no efeito da iluminação em si, mas parece que tanta coisa sendo trazida assim custou muito para o jogo, tanto que ele roda em 30 quadros por segundo e não em 60 FPS. E para poder disfarçar esse tom bicolor causado pela unicidade das sombras com os ambientes, todos os cenários são extremamente coloridos, fazendo uso de cores vibrantes, como o verde ou o azul, por exemplo, o que faz com que o ambiente, ao invés de ficar monocromático por conta do uso de tons escuros das sombras e claros das superfícies, fique policromático por conta de todas as cores que atuam em conjunto com o efeito. Só que por fim, também temos a simulação de física aqui também. Se você acha que já viu de tudo, Super Mario Sunshine vai e faz muito mais. Aqui podemos dizer que a física se concentra basicamente na água e nas suas variantes.
Ao longo de todo o jogo, nós vamos encontrar uma espécie de lama que está se espalhando pela ilha, e para poder acabar com ela, Mario usa uma espécie de jato d'água. E nesse caso, a física do efeito tem uma riqueza apresentada de diversas formas. A água, se jogada com pouca força, pode criar poças no chão que vai se dissolvendo aos poucos, diferente de quando usamos um jato mais potente em que ela acaba se espalhando. Além disso, a lama também se dissolve de forma fluida ao entrar em contato com o elemento da água, e isso é sensacional para a época. As cenas em que surfamos pelo mar também mostram uma consistência muito boa ao simular a movimentação do efeito da água em si, ao mesmo tempo em que consegue criar partículas. Por isso que é muito fácil dizer que, independente de usar uma temática de visuais mais animada, Super Mario Sunshine faz muito para sua época, e todos esses recursos juntos foram o que deram a ele tamanha qualidade, sem fazer com que saísse da identidade visual da franquia com os avanços proporcionados pela nova geração da época. Só que, mais importante que isso, foi ele ter trazido um trabalho tão bom em todos os recursos a ponto de superar tranquilamente seu antecessor, se mantendo com um bom envelhecimento para os dias atuais. O jogo é bonito até para 2021, então mérito pro GameCube. E galera, esse foi mais um vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.